Olá pessoal, como a gente já teve aula sobre ciclo biogeoquímico lá no Centro de Mídias, então eu vou gravar aqui a explicação para vocês, para quem perdeu ou para quem não entendeu. A gente já viu um pouco sobre isso na aula, eu falei com vocês sobre uma famosa frase do Lavoisier, que é um químico, foi um químico famoso. Ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E os ciclos biogeoquímicos estão aí para provar isso para a gente. No planeta Terra, as coisas não desaparecem e nem aparecem do nada. Elas se transformam, tá? O ciclo mais comum, mais fácil da gente entender, a gente já viu esse ciclo na sala de aula, é o ciclo do oxigênio. Esse ciclo depende da respiração dos animais e outros seres vivos que respiram e depende da fotossíntese. O que acontece então? O fotossintetizante aqui está representado pela árvore, mas pode ser uma bactéria, alguns tipos de bactérias e pode ser alga também, lembra disso? O fotossintetizante produz o oxigênio. Os animais e outros seres vivos que respiram pegam esse oxigênio e eles vão usar esse oxigênio para oxidar o alimento, transformar o alimento em energia. Eles jogam o gás carbônico no ar e esse gás carbônico é pego pela planta de novo para realizar a fotossíntese. Na fotossíntese, a planta produz seu próprio alimento e ela joga fora o oxigênio. Isso é um ciclo, né? No planeta Terra, isso não acaba. Um joga gás carbônico, esse pega, joga oxigênio, esse pega, formando assim o ciclo do oxigênio. Fácil de entender, vocês não acham? Ciclo do oxigênio. Joga o oxigênio, o animal pega, aí o animal joga o gás carbônico, a planta pega, a planta joga o oxigênio e assim vai, tá? Esse é o ciclo do oxigênio, facinho de entender. Cai em vestibular? Cai, mas raramente, tá? Não é esse o principal ciclo que cai em vestibular. Mas essa questão aqui é de vestibular, só para vocês entenderem como cairia no vestibular o ciclo do oxigênio. Olha essa questão. O ciclo do oxigênio está diretamente relacionado com o ciclo do carbono. Um dos processos comuns aos dois ciclos é a fotossíntese, na qual se observa. O que acontece então na fotossíntese? Letra A. Consome oxigênio e libera gás carbônico? A fotossíntese faz isso? Acho que não, né? Libera gás carbônico na fotossíntese? Letra B. Consome gás carbônico e libera oxigênio? E aí, gente, o que a planta faz? A planta não pega o gás carbônico e joga o oxigênio fora? Então, essa letra B tá certa, não tá? As outras alternativas aí, a gente pode até dar uma olhada nela, mas a letra B tá certo, ó. A fotossíntese libera nitrogênio? Não. A fotossíntese libera gás carbônico? Também não. A fotossíntese aqui na letra E consome gás carbônico, libera oxigênio e nitrogênio? Não. É a letra B mesmo, né? Então, numa questão de vestibular, era isso que poderia cair sobre o ciclo do oxigênio. Também tem uma outra questão aqui. O ciclo do oxigênio, ele está relacionado com o efeito estufa não, a camada de ozônio na atmosfera. Porque a camada de ozônio, ela é feita de 3 oxigênios, formando o O3, igual tá aqui, ó. O3 é a camada de ozônio, né? Então, o oxigênio está relacionado com essa camada de ozônio, que é aquela que nos protege. Nos protege do quê? Está perguntando aqui no número 2, ó. O ciclo do oxigênio é essencial para a sobrevivência no planeta, uma vez que esse elemento está relacionado com funções extremamente essenciais com a respiração. Além disso, o oxigênio, sob a ação dos raios ultravioletas do Sol, dá origem ao ozônio, formador da camada de ozônio, O3. Qual é a função dessa camada? Vocês já ouviram falar? Qual é a função da camada de ozônio? É transmitir frequência de rádio, será?
é manter a Terra aquecida, é garantir o efeito estufa, diminuir a incidência da radiação ultravioleta ou aumentar a incidência da radiação ultravioleta? O que vocês acham que é? Já ouviram falar nos buracos na camada de ozônio? Esses buracos fazem o quê? Para quem nunca ouviu falar, diminui a incidência de radiação ultravioleta. Letra D de dado, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, com certeza. Isso está na mídia o tempo todo, falando sobre os raios UVB. Já ouviram falar? Os raios ultravioleta? Então, a camada de ozônio impede a entrada dos raios ultravioleta, certo? Então, esse foi o ciclo do oxigênio. Agora eu vou parar e na próxima a gente vai falar dos outros ciclos, tá? Eu vou pôr outro vídeo sobre outros ciclos.